e com os seus desejos. Por isso, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quero ir mais fundo, quero ir para o lugar secreto, quero me envolver contigo, Senhor. É viver isso aqui. É viver a ideia de que pertencemos a Cristo, é viver a convicção de que crucificamos a carne, que deixamos as nossas paixões e os nossos desejos, e que agora andamos pelo Espírito, diz a palavra. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Pai grandioso, muito obrigado pela bênção de estarmos na Tua casa, Senhor. Deus, agora, depois de cantarmos, depois de louvarmos a Ti, adorarmos, entregarmos o nosso culto racional, nós queremos dar um passo a mais na compreensão, no entendimento da Tua palavra, no alimento que a Tua palavra é, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos ajude nesse processo. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, e que em consequência disso abramos a nossa boca para Te glorificar, levantemos as nossas mãos para Te exaltar, que aqui seja um momento, Senhor, um momento para entregarmos a Ti a nossa adoração, a nossa vida, para vivermos segundo a Tua vontade, guiados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Pode se sentar, meu irmão, pode se sentar. Glórias ao Senhor Jesus, pela bênção que Ele nos dá de estarmos mais uma vez juntos aqui. Na semana passada nós estávamos cumprindo uma agenda e não pudemos participar da ceia do Senhor. Ontem também estávamos cumprindo uma outra agenda e por isso não estivemos aqui com os nossos irmãos, mas estamos cientes que Deus esteve com vocês, falou com vocês, os abençoou e os usou durante esse processo. Nós iniciamos ontem duas coisas, uma série de lições, nova, falando sobre as alianças que o Senhor faz com o seu povo, e também iniciamos ontem uma nova série de mensagens, de dentro para fora. A ideia dessa série de mensagens é olharmos para aquilo que o Senhor nos orienta em relação à nossa vida relacional, não só com Ele, mas também uns com os outros. Eu acho que está bem claro que há muito tempo os pastores dessa igreja entendem que nós precisamos falar de relacionamento, já que o nosso mote, é que somos uma família que em Cristo acolhe, então nós precisamos falar de relacionamento. E se tem uma coisa muito especial quando a gente olha para o texto do capítulo 5 de Gálatas, então eu gostaria de convidar a abrir o texto bíblico. Gálatas capítulo 5 é o nosso texto base para a nossa meditação de hoje. A ideia de falarmos sobre relacionamento está muito ligado àquilo que o Espírito Santo constrói em nós, que o Espírito Santo faz germinar em nós. Ontem o pastor Vitor falou aqui com vocês sobre o agente em nós, e a ideia central disso, olhando para o texto bíblico, é que, no capítulo 5 também de Gálatas, é que o agente em nós é o Espírito Santo. É o agente que faz com que a nossa vida tenha um foco, uma direção, um critério, que tenha uma percepção de que agora a gente não anda mais como andávamos, que não vivemos mais como vivíamos, mas agora vivemos sobre uma nova perspectiva, tanto de relacionamento com Deus, quanto com o próximo. Se tem algo essencial na nossa vida, e a gente já falou aqui várias vezes sobre o Espírito Santo como aquele que é o responsável pelas transformações, e principalmente pelas transformações sutis na nossa maneira de viver, transformações que são sutis em alguns pontos, mas às vezes são gritantes em outros. Quando alguém olha para você, te conhece de uma outra vida, e aqui eu não estou falando em reencarnação, você está entendendo o que eu estou falando, te conhece de uma outra vida, te conhece de um outro momento da sua vida, e fala assim, nossa, esse é o Tom? Eu conheci esse cara, eu não valia nada, agora até que ele está mais ou menos, eu conheço, eu sabia, eu vi de onde veio, eu vi o que fazia, e agora ele está agindo completamente diferente. Às vezes as ações do Espírito Santo em nós são gritantes, mas às vezes também são sutis. Mas tem alguém responsável por isso, e esse alguém é o Espírito Santo. Isso a gente aprendeu ontem. E é o objetivo nessa série de mensagens, durante todo o mês de outubro, a gente falar sobre
um negócio muito especial, que é o fruto do Espírito. O pastor Vitor citou aqui para vocês os frutos do Espírito ontem. Verso 22 do capítulo 5 de Gálatas diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade ou amabilidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Vai depender aí da sua versão. É o fruto do Espírito. É interessante perceber que, se você prestar atenção, um pouco para cima, o texto fala sobre as obras da carne. E detalhe, preste atenção, obras está no plural. Fruto do Espírito está no singular. Algumas pessoas vão dizer assim que a ideia do fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina. Sabe, tangerina é uma fruta. Quando você tira a casca, você tem os gomos, e eles podem ser separados, mas é um fruto só. A ideia do fruto do Espírito aqui é exatamente essa. Existe um fruto do Espírito, só que esse fruto do Espírito, ele é cheio de dádivas, ele é cheio de virtudes, e as virtudes do fruto, os gomos do fruto são esses: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, a gente vai conversar sobre cada um desses temas durante esse mês, sobre cada uma dessas ações, cada um desses gominhos, cada uma dessas virtudes nesse mês. O que a gente aprende desde ontem é que, cara, existe o responsável por isso, logo, o fruto do Espírito. Mas hoje, como a gente precisa ser coerente nas nossas falas, no nosso ensinamento, naquilo que a gente quer transmitir aos irmãos, a gente precisa olhar também para aquilo que é o problema, aquilo que contrapõe-se ao fruto do Espírito. E, de novo, é importante a gente saber isso, só que o nosso foco, nessa série de mensagens não é ficar falando das obras da carne, mas uma coisa inevitável elas existem e elas estão aí. Inclusive, quando a gente olha para o texto bíblico, quando a gente olha claramente para o texto bíblico, o verso 19 de Gálatas 5 vai dizer: as obras da carne são manifestas, ou seja, está rolando, são conhecidas, são vividas, são experimentadas, são conhecidas no mundo que a gente vive. As obras da carne são manifestas. De novo, o nosso foco não é olhar para essas obras. Nós não estamos interessados nela. Em algum momento a gente pode pegar isso aí depois. Mas agora é importante a gente só perceber que existe uma briga, uma batalha. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente pode começar a olhar para aquilo que o texto está dizendo. E eu começo olhando lá atrás, no começo do capítulo 5, no verso 1. A gente consegue perceber aqui, Paulo, atento, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a falar dois grandes perigos que atacavam a igreja primitiva na época. Principalmente, como ele escreve aos Gálatas, a igreja da Galácia. O primeiro perigo era passar da liberdade para a escravidão novamente. Isso está no verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1, se você está me acompanhando, está dizendo aí: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a se meter debaixo do jugo da servidão. O que ele está dizendo é o seguinte: cara, vocês já foram libertados por Cristo, não voltem à escravidão. Paulo estava atento àquilo que poderia acontecer com os nossos irmãos na Galácia. Mas ele dá um outro passo. Lá no verso 13, se você estiver aí no verso 13, o verso 13 vai dizer o seguinte: vós, irmãos, foram chamados à liberdade, não useis essa liberdade para dar ocasião à carne. Aqui a gente começa a falar da batalha em nós. Irmãos, vocês são livres, mas não usem a liberdade para dar vazão, espaço, razão à carne. O que ele está falando aqui é: não usem a liberdade transformando-a em libertinagem. Não é porque você é livre que você faz o que você quiser. Não é porque você é livre que você anda conforme você quiser. A ideia de liberdade é liberdade do pecado, do jugo do pecado, mas ao mesmo tempo aqueles que se fazem escravos de Cristo, como o próprio Paulo muitas vezes vai dizer nos seus textos: eu sou escravo de Cristo, eu sou servo de Cristo, eu sigo a Ele agora, eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou escravo de Cristo. E isso é infinitamente melhor, e na verdade isso é a melhor das coisas que a gente pode desejar, sonhar e querer para a gente. Paulo enfatiza que a ideia de liberdade expressa um certo autocontrole.
É por isso que, de novo, um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio, o último, inclusive. A liberdade cristã, ela expressa um autocontrole no serviço do amor ao próximo, no serviço de obediência ao Senhor. Olha o que vai dizer o verso 13: porque vós, irmãos, não foste chamados à liberdade, não useis então essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros com amor. A questão aqui agora é, beleza, como que a gente resolve essa batalha, já que tem batalha? Se a gente está afirmando que tem batalha, como que a gente resolve esse problema? Como que a gente avança? Como que essas coisas são possíveis? Como que a gente luta contra as coisas da carne, que é o que está muito, muito próximo da gente? Bem, a resposta muito óbvia para tudo isso é possível que a gente vença as obras da carne, que a gente vença essa batalha entre carne e espírito? É possível, mas é possível somente se o agente em nós participar dessa batalha. Por isso que a gente começa ontem falando sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida, transformada quando encontramos a Cristo. O que a gente vai entender, isso que a gente está falando aqui sobre o agente que age em nós, o Espírito Santo que age em nós, é muito fácil de compreender, porque aqui no texto de Gálatas, nos 6 capítulos de Gálatas, o apóstolo Paulo, por 14 vezes, cita o Espírito Santo, fala do Espírito Santo. Ele vai dizer que nós cremos em Cristo, porque o Espírito Santo passa a habitar em nós. Lá no capítulo 3, verso 2, ele vai dizer isso de cara: olha, vocês só creem em Cristo, porque o Espírito Santo começa a habitar em vocês, e isso faz toda a diferença para te levar para o caminho de Cristo. Ele vai dizer também, no capítulo 4, que nós somos nascidos segundo o Espírito. Ele vai dizer no capítulo 4 também, que o Espírito Santo no nosso coração é que nos dá a certeza da salvação. Ele vai dizer no capítulo 5, que o Espírito Santo nos capacita para viver para Cristo e para glorificá-lo. Então, quando o Espírito Santo fala por Paulo aos de Gálatas, ele vai dizer que o Espírito Santo é central na nossa vida com Deus. Por isso ele é, de novo, o agente. Mas a verdade muito sincera é que a vida cristã é um campo de batalha. A vida cristã é um ambiente de batalha. Olha só o que diz o verso 16. Está comigo aí? Capítulo 5 de Gálatas, verso 16 e 17. Diz o seguinte: digo, porém, a vocês, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne, as vontades da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Acho que está claro nesse texto que tem briga. Está claro nesse texto que existe uma batalha. O texto, quando fala aqui, só para vocês entenderem, porque a carne cobiça contra o espírito, aqui a ideia de cobiça é diferente da nossa ideia de cobiça. Olha, o irmão tem esse baixo, estou cobiçando porque eu queria. Não tem nada a ver com isso. A ideia de cobiça aqui é uma outra descrição da palavra, e a descrição da palavra é aqui: enfrenta-se, choca-se, vai contra. É uma batalha. A carne briga com o espírito briga com a carne. O texto vai finalizar, vai dizer para a gente no verso 17, é por conta dessa briga, dessa oposição um contra o outro, é que nós temos aí aquele negócio de, Paulo sempre dizia, você vai lembrar do texto, Paulo dizia assim: aquilo que quero fazer não consigo, mas aquilo que não quero, o faço. É isso que Paulo está dizendo aqui. Inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer: o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Eu quero me manter firme, eu quero me manter ligado, eu quero me manter guiado pelo Espírito Santo, eu quero me manter resistindo aos meus desejos, às minhas paixões, às minhas concupiscências, as concupiscências da carne. Eu quero vencer, eu quero me manter firme, mas eu não consigo, porque a carne briga com o Espírito, a carne batalha com o Espírito. Muitas vezes a gente até, muito safadamente, costuma usar a frase de Jesus que diz assim: não, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem nada a ver com isso aqui. O contexto da fala de Jesus sobre isso é completamente diferente desse aqui. Aquilo lá não é fraqueza de carne como uma tendência ao pecado, não é fraqueza de carne como uma precipitação à sua paixão, ao seu desejo. Jesus não tinha esse negócio, para ele não cabe isso. Para a gente isso aqui cabe.
a luta do meu desejo, da minha vontade, das minhas paixões, das concupiscências da carne contra aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça. A partir daí, a gente precisa entender que trava-se de maneira ferrenha uma guerra, uma batalha. O Espírito e a carne têm desejos completamente diferentes, e aí é que a briga começa, é aí que os conflitos são gerados. E é a partir daqui que a gente pode olhar dois pontos importantes nesse texto, no texto que a gente acabou de ler, 16 e 17. Primeira coisa, como vencer a batalha interior? Como vencer isso? Se existe batalha, como que a gente vence? O texto vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos da carne, as paixões da carne. A resposta é muito clara: andai no Espírito. A carne representa o que nós somos por nascimento natural, e o Espírito Santo, o Espírito, representa aquilo que nos tornamos com o novo nascimento. Se você lembrar daquilo que Jesus diz a Nicodemos em João 3, Jesus vai dizer para Nicodemos assim: necessário te é nascer de novo. E aí Nicodemos, muito espertinho, querendo ver qual que era a sacada de Jesus, ele vai falar assim: Senhor, mas como assim? Eu já sou velho, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Mas Jesus vai dizer para ele: não, cara, você tem que nascer do Espírito. É isso que o texto está dizendo para a gente. A carne representa aquilo que nós somos naturalmente, aquilo que nós somos sem Cristo. Mas a partir do momento que Cristo passa a habitar em nós, que o Espírito Santo habita em nós, há um novo nascimento, um nascimento no Espírito, assim como ocorreu com Nicodemos, não naquela noite, mas na crucificação de Jesus. Fazendo parênteses aqui, Nicodemos, a história de Nicodemos em João 3 não acaba. A gente não sabe o que aconteceu com Nicodemos, porque fica muito claro que Nicodemos não aceita as palavras de Jesus naquele momento. Mas quando você olha para o Evangelho, lá na hora que José de Arimateia está tirando o corpo de Jesus da cruz, tem um tal de Nicodemos com ele, é exatamente o mesmo Nicodemos, que pode não ter aceitado naquele momento, mas que se prostrou aos pés da cruz do Senhor na hora que deveria se prostrar. Ele foi nascido de novo, ele foi feito de novo. A carne tem desejos ardentes que nos arrastam para longe de Deus. Há impulsos em nós da carne que são inimizade contra Deus. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus deseja para nós. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de nós. Os desejos da carne nos levam à morte. Inclusive a ideia, já disse aqui, a ideia de concupiscência, ou a palavra concupiscência é uma palavra chata, difícil. Concupiscência significa literalmente coisas proibidas, desejos e paixões proibidos. O texto é claro: se você anda pelo Espírito, as concupiscências da carne não serão vividas. Os desejos proibidos da sua carne não serão alimentados. É isso que o texto está dizendo para a gente. A única maneira de triunfar sobre o nosso apetite carnal é andar no Espírito. É isso que o texto está dizendo. Em segundo lugar, nós podemos entender aquilo que o Senhor deseja de nós. O que a gente quer aqui, de maneira muito específica, o que a gente pode perceber aqui, é que existe uma... Sabe, você já deve ter ouvido também essa mesma frase: olha, se a gente alimentar a carne, ela vai engordar e o espírito fica magrelo, frágil, fraco, e quando vem uma batalha, uma luta, uma coisa ferrenha, o espírito não está pronto. Se a gente então alimentar o espírito, quando vier as tentações da carne, a gente resiste. Pensa em Jesus sendo tentado assim que é levado, antes de iniciar melhor o seu ministério. 40 dias de jejum no deserto. A gente já falou sobre esse negócio aqui de deserto, Jesus, o que ele fez, o que significa, enfim. Mas a ideia ali é: por que Jesus resiste à tentação feita por Satanás? Pelo próprio Satanás. Porque ele estava alimentado espiritualmente. Ele estava fragilíssimo no corpo. Ele estava sem comer, estava sem beber. Ele estava muito frágil. É por isso que Satanás, a primeira coisa que ele oferece para Jesus é pão. Está com fome, né? Come pão. Olha que homem bonzinho. Ele só quer cuidar de você. É a primeira coisa que Satanás oferece. Jesus está frágil em seu corpo humano.
Sim, mas espiritualmente ele está preparado, musculoso, forte. É por isso que ele não cai na tentação. Se alimentarmos a carne, nós damos provisão a ela. Se a gente der provisão a ela, nós falharemos na tentativa de vencer a carne. Irremediavelmente nós falharemos. Por outro lado, se a gente andar pelo Espírito, nós jamais satisfaremos esses apetites desenfreados da carne. Por isso, andem no Espírito. Sendo bem direto, andar segundo a carne é caminhar para aquilo que é sujo, para aquilo que é ruim, para aquilo que desagrada a Deus. Andar pelo Espírito é caminhar em um processo, em um caminho de santidade. É isso que o Senhor deseja de nós. Então, definitivamente, em segundo lugar, depois da gente responder a pergunta, como que a gente vence essa batalha interior? Andando pelo Espírito. A segunda pergunta que a gente pode se fazer é, então, como que a gente entende a natureza dessa batalha interior? Porque se existe, a gente precisa entender, para que a gente possa lutá-la, para que a gente possa se preparar, inclusive. Vamos lá, o verso 17 vai dizer, repito aqui, porque a carne milita, cobiça contra o Espírito, briga com o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Nós fomos salvos da condenação, nós somos salvos do poder do pecado, mas ainda existe a presença do pecado. Veja, a gente sabe que a libertação total das garras do pecado acontecerá somente com a vinda de Jesus, com a glorificação dos nossos corpos, e que maravilha será. Nós hoje, pela graça de Deus, se em nós habita o Espírito, se aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós não somos mais presos, escravos do pecado, mas a presença do pecado ainda é real em nosso meio, no campo do nosso coração, no campo da nossa mente, no campo dos nossos olhos, no campo das nossas mãos, no campo dos nossos pés. Cantava-se um louvor quando a gente tinha, 10 anos. Cuidado, ovelhinha, o que vê. Cuidado, ovelhinha, o que vê. A mãozinha também. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, pezinho, onde vai. Tinha essa música aí. O senhor lembra, pastor Adelino? É da nossa época. Mais ou menos da nossa época. Os meninos aqui nem sabem, não conhecem isso aí, não conhecem. É legal olhar para esse texto, o poema nessa mensagem, nesse louvor antigo que as crianças cantavam, porque é exatamente isso. Nós às vezes alimentamos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, os nossos pés com coisas que não agradam a Deus. No campo do nosso coração, no campo do nosso olhar, no campo das nossas mãos, no campo dos nossos pés, existe uma guerra rolando, existe o pecado próximo, existe um conflito permanente entre carne e espírito. Eles são opostos entre si, por isso, de novo, repito, alimentar a carne é ultrajar, é entristecer, é apagar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade ao Espírito Santo. Nós precisamos entregar a nossa vontade, o nosso desejo ao Espírito Santo, ao invés de entregar a nossa vida ao domínio da carne. O Espírito não é apenas um vendedor de mapas. Não é aquele cara que fica dizendo para você, não vai por esse caminho, hein? Não vai por esse caminho. Olha, tá vendo aquela seta ali? Você vai por ela, não vai para o outro lado. Tá vendo essa encruzilhada aí? Você vai para um lado ou vai para outro? Vai para um lado aqui, eu estou te guiando, vai por esse lado. Ele não é só esse que nos ensina sobre o caminho que devemos andar. Ele não é só aquele que também nos enche de liberdade, porque é isso que lemos no capítulo 5, verso 1 e verso 13 de Gálatas. Ele não é só isso, ele é o próprio guia. Ele é aquele que nos toma pela mão, é aquele que nos guia pelo caminho até a glória final. Eu estarei com vocês. Apocalipse 22 vai dizer, e o Espírito e a noiva dizem vem. Ele vai do começo da nossa história cristã até o fim da nossa história cristã, em nome de Jesus. Ele caminha com a gente. O Espírito Santo ele é visto como guia, é aquele que o cristão deve seguir. Por isso, repito, há uma batalha entre sermos guiados pelo Espírito ou sermos guiados pela carne. As obras da carne, como já disse, verso 19, são manifestas.
E o fato é que essas obras nos impedem de termos um relacionamento saudável, tanto com Deus, quanto com os outros, os nossos irmãos, com o próximo. Se você ler o verso 26 do capítulo 5 de Gálatas, o texto vai dizer que quando o Espírito Santo age em nós, quando andamos segundo o Espírito Santo, nós não somos cobiçosos, nós não somos vangloriosos, nós não nos irritamos, nós não nos batemos, nós não temos inveja uns dos outros. Então, a ação do Espírito Santo tanto nos coloca no caminho de Deus, na direção de Deus, na proteção de Deus, na orientação de Deus, quanto nos coloca no caminho certo, na forma de vivermos uns com os outros. As obras da carne são horríveis, são obras que machucam, são obras que corrompem. Só para você entender o que eu estou dizendo, verso 19 e verso 20, se você estiver aí comigo, vem até o verso 21. As obras da carne são manifestas e elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias ou brigas, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. É só porcaria. É só porcaria. É só coisa ruim. E se você prestar atenção, todas essas obras nos afastam de Deus e nos fazem mal no relacionamento humano. E o Espírito Santo não quer isso para a gente. Ele quer que a gente entenda que a batalha é real, mas estas obras más não convêm àqueles que foram salvos, não convém àqueles que foram encontrados por Cristo, não convém a nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós fomos salvos da condenação, nós somos salvos do poder do pecado, mas como já disse, a presença do pecado ainda existe. E a gente precisa lutar contra isso, brigar contra isso. Nós precisamos nos sujeitar à vontade do Espírito Santo. Por fim, nós precisamos mostrar aos nossos irmãos, uns aos outros, como salvos, que nós crucificamos a carne. Verso 24. Olha o que diz o texto. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com suas concupiscências. Nós também precisamos mostrar que, como salvos, nós nos relacionamos do jeito certo com Deus. Olha o verso 25. Se vivemos no Espírito, andamos também como o Espírito. Por fim, se agora fomos crucificados e crucificamos a carne, nós também andamos bens uns com os outros. O verso 26 que eu acabei de citar a vocês. Isso é dito no final do capítulo 5, porque serve para nós como uma orientação. A versão que eu li logo no começo da meditação, antes de nós iniciarmos, antes da oração, é a nova versão internacional. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões, com seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que o Espírito Santo está dizendo, está falando através de Paulo, é que nós devemos crer e nós devemos experimentar por nós mesmos a crucificação de Cristo. Sabe aquela ideia de morrer para mim e viver para Cristo? Sabe aquela ideia que o próprio Gálatas vai dizer que nós devemos matar o velho homem para que a nova criatura exista? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Nós devemos crucificar as nossas vidas passadas, para que agora viva, se estabeleça em nós uma nova vida, uma vida pura, que não mais é controlada pelo mal, não mais controlada pela carne, mas controlada, guiada, orientada na direção e na ação do Espírito Santo em nós. Nós estamos ligados a Cristo na sua crucificação, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão. Apocalipse vai dizer para a gente que aqueles que morreram com Cristo, com Ele também reinarão. É isso que o Senhor nos oferece, quando a gente se deixa viver uma nova vida. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, diz a sua palavra. Nós devemos assumir a nossa nova identidade de uma vez por todas. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade de uma vez por todas. Ainda, se o Espírito Santo habita em nós e em nós produz fruto, nós precisamos agora andar pelo Espírito. Nós não podemos viver na inconsistência nessa nova vida.
Nós não podemos viver recalcitrando, como o próprio Paulo fala. Vocês andam recalcitrando, ou seja, vocês andam mancando, vocês andam falhando, vocês andam um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Não, cara, segue o caminho, vai na direção, olha para o alvo que é Cristo e não para de andar para frente. É isso que ele está dizendo para a gente. Agora, para a gente encerrar, irmãos, é maravilhoso olhar para o texto bíblico, porque, cara, quando você presta um pouco de atenção, algumas coisas, sabe assim, pum, parecem, saltam aos olhos, e a gente fala, cara, que louco, eu não tinha prestado atenção nisso. A gente lê esse texto 5, 10, 20, 30, 500 vezes na vida, e às vezes tem coisa que a gente não se toca, mas em algum momento o Espírito Santo, com muito carinho, ele fala assim, ei, você ainda não viu um negócio aí. E é isso que eu queria trazer aqui para a gente encerrar essa meditação. Eu não sei se você prestou atenção, mas quando o texto fala de carne, obras da carne, ele fala, primeiro, aquilo que a gente já falou, ele fala no plural, obras da carne. Enquanto que fruto, ele fala no singular. Mas tem uma coisa especial aqui, não isso que eu citei de plural ou singular. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Existe uma diferença muito grande, não só pelas consequências da existência, da obra da carne ou do fruto do Espírito. Isso está muito claro, quando a gente lê as obras da carne, é só porcaria. Quando a gente lê o fruto do Espírito, é só coisa incrível e maravilhosa. Então isso é muito fácil, mas não é isso ainda. O que para mim ficou muito louco aqui foi simplesmente observar a origem das coisas. Quando se fala de obra, quando se fala de obras, falando de esforço. Quando se fala de obras, estamos falando de algo que eu faço. Quando se fala de obras, está se falando de algo que eu desenvolvo. Está ligado? Eu vou fazer aquele negócio. Nós vamos reformar essa igreja. Nós vamos fazer uma obra ali no fundo. São coisas que eu faço. São coisas que eu penso. São coisas que eu desenvolvo. São coisas pelas quais eu me aplico a fazer. Presta atenção. Obras da carne. Sou eu que alimento o meu desejo. Sou eu que alimento a minha paixão. Sou eu que alimento homicídio, inveja, idolatria, feitiçaria, adultério, brigas, dissensões, invejas. Sou eu. Obras. Eu ajo, eu faço, eu penso, eu realizo, eu idealizo, eu coloco em prática. Por outro lado, quando a gente fala de fruto, o que você pode fazer? Nada. Fruto não é algo que eu faço. Fruto não é algo que eu desenvolvo. Fruto é presente. Fruto é dádiva. Fruto é algo que provém não de mim, mas de Deus. Fruto não é algo que eu pratico, mas é algo sobrenatural. A diferença entre os termos aqui está na ênfase do esforço humano. Obras, eu me esforço. Fruto, eu recebo. Obras, eu penso. Obras, eu pratico. Obras, eu produzo por mim mesmo. Fruto não é algo produzido por mim. É um presente, é uma dádiva, é algo sobrenatural. A origem, o crescimento natural, a maturidade gradual não vem daquilo que eu faço, mas daquilo que o Espírito Santo faz em mim. O fruto é a criação do Espírito. A obra é a criação do homem. O fruto é a ação de Deus em nós. A obra é a ação da gente no mundo e na vida dos outros e no nosso afastamento do próprio Deus.
O fruto é bênção, o fruto é virtude, o fruto é graça, o fruto é ação do Espírito Santo em nós, o fruto é uma dádiva, o fruto é aquilo que Deus faz por nós, é aquilo que Deus quer que a gente viva. A batalha existe, mas se andarmos no Espírito, se aceitarmos que Ele nos alimente, se deixarmos que Ele cuide da nossa vida, essa batalha será vencida. Aliás, o Jesus, quando se despede dos seus discípulos, lá em Mateus 28, vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos vencer essa batalha? Há uma batalha em nós? Podemos vencê-la se o Espírito Santo habitar em nós. Não deixemos que nós pratiquemos, não deixemos que nós alimentemos, não deixemos que nós decidamos por obras que são da carne, mas aproveitemos do presente, da dádiva, da virtude, do fruto do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Existe batalha, mas o Espírito Santo em nós faz toda a diferença. Amém, amém e amém. Deus Santo, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensina aqui. É espetacular, Deus, olhar para a Tua palavra e ver que aquilo que parece tão simples, tão fácil de entender, pode se transformar em algo tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso, tão especial, tão tocante em nossos corações. Deus, faça isso com a Tua igreja, Jesus. Faça isso com a gente, Jesus. Arrebenta, Senhor, com as nossas obras carnais, obras baseadas nos nossos desejos e paixões, nas nossas vontades. Deus, arrebenta com isso, acaba com isso, Senhor. Livra-nos disso, Jesus. Não nos deixe alimentar isso, Senhor. Coloca o Teu Espírito Santo em nós, ocupando o devido lugar no nosso coração, que nos ensine cada dia, Senhor, a glorificar a Ti, a andar como o Senhor quer que a gente ande, para que o Teu fruto seja realidade em nós, para que todas as virtudes desse fruto sejam vivenciadas por nós como Tua igreja, Jesus. Senhor, a gente não é mais escravo do pecado, mas a gente vive nesse ambiente, nesse campo de batalha do pecado. Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo para que vençamos. Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo para que glorifiquemos a Ti pela vitória, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver segundo a Tua vontade. Nos ensina, Senhor, a compreender que o Senhor está conosco, se a gente quiser que o Senhor esteja conosco. Que se a gente desejar, se a gente agir, para que o Senhor habite em nós, essa batalha poderá ser vencida para a glória do Teu nome santo, Jesus. Faça isso com a Tua igreja, faça isso com os nossos irmãos, faça isso comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que o Espírito Santo complete a mensagem no seu coração. Se alguma incompetência, se alguma falha minha, não o faz. Existe um Espírito que age em nós, mas existe uma batalha ainda em nossos corações. Que a gente alimente ao Espírito, para que por Ele cresçamos, por Ele vivamos, por Ele nos movamos, por Ele andemos em nome de Jesus. Nós vamos orar de joelhos dobrados. Se você quiser receber oração com imposição de mãos, estarei aqui, pastor Adelino também está, poderemos orar com você. Se você não quiser receber oração com imposição das mãos, nos ajoelhemos todos, oremos, busquemos ao Senhor em nome de Jesus.